Olá, eu me chamo Laiana e nesse Semina HCL 2023 eu fiquei responsável por apresentar o trabalho Práticas Corporais de Comunidades Ribeirinhas como tema da produção do conhecimento, escrito por mim, Laiana Cardoso, Paulino Gaia, Ingrid Vigers e Dulce Almeida. Esse trabalho tem como objetivo construir, por meio de uma revisão sistemática, um mapeamento da produção científica sobre as práticas corporais de povos ribeirinhos, buscando identificar como essas práticas corporais são definidas, quais são os principais resultados das pesquisas e onde se localiza essa produção científica. Para tanto, nós utilizamos como procedimento metodológico a busca em bases de dados. Nós escolhemos duas bases de dados, que foi o Web of Science e a Scopus, em virtude da abrangência destas bases de dados, e utilizamos palavras-chave combinadas com operadores booleanos para que as buscas fossem realizadas, de modo que contemplassem as expressões práticas corporais e comunidades ribeirinhas, sendo que a busca nessas bases, ela resultou, no primeiro momento, em 481 publicações. A amostra foi submetida a um processo de refinamento, foram lidos os títulos, resumos dos trabalhos, para definir de fato quais realmente tratavam do interesse da pesquisa. E, aplicados os fatores de inclusão e exclusão, restaram 3 trabalhos. Desses 3 trabalhos, nós fizemos uma análise das 537 referências desses artigos, visando ampliar o número de resultados relevantes, bem como a utilização de mais apontadores para a realização da pesquisa, totalizando 1.118 trabalhos, incluindo artigos, teses e dissertações. E, a partir dos critérios mencionados anteriormente, restaram mais 3 trabalhos, que, somados aos trabalhos já encontrados nas bases, constituíram a amostra final do estudo, composta por 6 trabalhos que foram sistematizados, e nós veremos nos resultados demonstrados a seguir. Nós temos como primeiro resultado um reduzido número de estudos identificados, reforçando a ideia de invisibilidade dessa população, já retratada por Almeida 2017, Cardoso 2014 e Matos e Ferreira. Além dessa invisibilidade, desse total de publicações em periódicos, 2 encontram-se em periódicos da área da educação física e os demais trabalhos, um se encontra no periódico da área da educação e um no periódico da área da saúde. Sendo assim, o campo da educação física é o que mais opera com o termo, ao menos quando se trata dessa modalidade de divulgação científica, no caso, artigo científico. Nesses artigos analisados, e os respectivos periódicos de onde elas vêm, quando elas utilizam o termo, fazem-no estabelecendo uma relação mais próxima com as ciências humanas e sociais, inclusive em revistas do campo da saúde, como é o caso da revista Saúde e Transformação Social, que o vincula às ciências humanas e sociais em seus argumentos teóricos, corroborando com a ideia defendida por Silva, 2005, e Lazarotti, 2010, de que as práticas corporais estão vinculadas às ciências humanas e sociais. Relativa à distribuição geográfica, agora falando de teses e dissertações por programas de pós-graduação no Brasil, verifica-se a concentração dos trabalhos na região norte do Brasil. Essa concentração, ela se justifica porque 2 desses estados, o Amapá e o Amazonas, que contam com 5 dessas pesquisas, estão localizados na região amazônica. E uma parcela significativa da região amazônica vive nas áreas rurais, onde o rio marca a paisagem e onde, caracteristicamente, os ribeirinhos habitam, que é a margem dos rios. Nós temos aí, então, que
Como consideração final, conclui-se que a presença de uma perspectiva interdisciplinar nas pesquisas envolvidas, constituída pelo vínculo com as ciências humanas e sociais, e essa aproximação ela se dá tanto no que se reporta ao recorte teórico, quanto do ponto de vista metodológico e abordagem da pesquisa, e também comprova, conforme os dados já demonstrados por outros pesquisadores, que as investigações sobre as práticas corporais com povos ou populações ribeirinhas, elas não fogem à regra geral, que é a tomada pela invisibilização desses povos, tanto no termo de políticas públicas, quanto em relação a serem considerados enquanto sujeitos de pesquisas acadêmicas. Muito obrigada.